Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio Interativo, seu programa das tardes de sexta-feira, pela sua TV Assembleia do Piauí. E hoje no Estúdio Interativo um tema muito importante, vocês devem estar acompanhando por todas as mídias, televisiva, impressa, que nós estamos na Semana LGBT, muitas ações sendo desenvolvidas em vários setores. E nós temos a honra de receber hoje para falar sobre diversidade, gênero e educação. Temos a honra de receber no Estúdio Interativo mais uma vez professora Dani Barradas. Bem-vinda, que honra, que prazer, professora. Obrigado, boa tarde. Que bom a sua presença aqui com a gente, professora. Um tema tão importante, tão necessário sempre, né, professor? Exatamente, principalmente por conta da forma como a novela está nos apresentando. Isso, temos uma novela agora que está tratando, abordando esse tema mais do que necessário, né? Bem-vinda mais uma vez, um prazer. Obrigado. Nossa outra convidada, Bruna Benevides, ela que veio do Rio de Janeiro, não é isso, Bruna? A Bruna que é presidente do Conselho Municipal LGBT de Niterói, no Rio de Janeiro, e também da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTA, não é isso, Bruna? Bem-vinda, que honra você aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar vindo do Rio de Janeiro participar da 13ª Semana do Orgulho de Ser e dar a nossa contribuição para esse debate tão importante que faz parte da sociedade, né? Bem, Bruna, bem-vinda, que prazer você Obrigada, aqui na TV Assembleia do Piauí, a honra é nossa. Muito obrigado. Nossa outra convidada, nós temos a honra de receber no Estúdio Interativo professora Viviane Farias, ela que é membro do Conselho Estadual da Educação. Muito bem-vinda, que honra a senhora aqui com a gente. Eu que agradeço aqui o convite, né? É uma honra representar o Conselho no teu programa e principalmente estar aqui do lado da professora Dani e da Bruna, que acabei de conhecer. Não é? A gente fica mesmo assim, são 3 estrelas aqui, né? 3 mulheres lindíssimas. É para você que o Estúdio Interativo está no ar. Bom, a gente começa agora a nossa conversa. Primeiro, se você quiser participar, nosso canal interativo 994278568. Se você quiser participar, enviando perguntas para as nossas convidadas, tá certo? Está bem aí nosso canal para você, no WhatsApp. Então a gente começa aqui com a professora Viviane, muitos de vocês já as conhecem, né? E quem não conhece agora, vamos conhecer um pouco aqui das nossas convidadas. Professora Viviane Farias, como nós falamos, membro do Conselho Estadual da Educação. Professora, e esse conselho, professora, onde é que ele está atuando nesse debate tão importante, tão necessário, como nós estamos acompanhando aí pela mídia? Já já a gente vai elucidar um pouco mais aqui através de casos, de situações que tenham ocorrido por conta da necessidade desse debate, por que incomoda tanto. Então, professora, o que o Conselho Estadual de Educação tem promovido para amenizar essa situação de cidadania, né? Certo. Bem, boa tarde novamente. O Conselho Estadual de Educação, ele é um órgão, né, deliberativo, consultivo e normativo. E o seu papel, além de promover o debate, a discussão das questões educacionais, ele faz uma análise e dá autorização de funcionamento, né, dos cursos das escolas da rede do Sistema Estadual de Ensino do Piauí. Né? Quando nós falamos sistema estadual, são todas as escolas da rede estadual de ensino, as escolas privadas de ensino fundamental e ensino médio, né, particulares, no caso, e a rede de ensino superior ligadas ao Estado. Então, no caso, a UESP. A Universidade Estadual do Piauí. Correto. Todas as escolas, então, quando solicitam essa autorização de funcionamento, elas têm que apresentar para o Conselho o seu projeto político-pedagógico, certo? E dentro do projeto político-pedagógico das escolas, ele tem que estar em consonância com a legislação educacional e com as diretrizes curriculares da educação básica. Tá? Então, onde entra esse debate? Nós temos a LDB, que garante essa discussão
e mais do que essa discussão, o respeito à diversidade, né? Nós temos que a escola seja um espaço de debate para promover a igualdade entre todos, porque sabemos que se a intolerância chega dentro da escola, acontecem os casos de violência, de bullying, né, de preconceito, de discriminação. E a nossa Constituição diz que o dever da educação também é formar cidadãos e cidadãs. E conscientizar desde o começo, não é, professora? Essa é a importância. Essa é a importância. Então, quando nós recebemos os projetos políticos pedagógicos da escola, a escola tem autonomia de definir na sua parte diversificada ou na complementação do seu conteúdo curricular básico os conteúdos que vai dar e a forma que vai dar. Então, o Conselho não entra no debate do que vai ser dado em sala de aula nesse sentido, mas que garantir que todos os temas das diretrizes curriculares, né, da legislação, eles sejam acolhidos. E nós temos uma legislação muito importante, que é de 2012, uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que são as diretrizes curriculares para a educação em direitos humanos. Né? Então, nas diretrizes, a diretrizes ela tem uma série, são 7 pontos principais que as diretrizes tratam, que devem ser abordados dentro da escola, e dentre esses pontos tem a questão da igualdade e do respeito à diversidade. Do respeito à diversidade. Exatamente. Professora Viviane, vamos dar uma pausa aqui para apresentarmos aqui a nossa outra convidada, a doutora Ana Carolina Fortes. Bem-vinda, que prazer, Obrigada. Que honra. Boa tarde a senhora aqui no Estúdio Interativo, na TV Assembleia do Piauí. A doutora Ana Carolina, que é presidente da Comissão da Diversidade da OAB Piauí. Então, professora, bem-vinda ao nosso debate, à nossa conversa. E a gente vai... A professora Viviane falava agora de leis, de apoio a essa comunidade, a esse público, a importância desse debate. E já nós vamos ouvi-la, tá certo? Para não quebrar aqui a ordem. Ótimo. Muito bem-vinda, prazer. Obrigada, que agradeço. Tá certo, professora Viviane? Então é isso, né? Esse é o papel do Conselho, assegurar que esses direitos sejam garantidos. Sem entrar nas polêmicas e polarizações. Nós vivemos um momento atual em que tudo é polarizado, na religião, na política, né? E ficamos muito preocupados que, de repente, a palavra gênero tem sido banida, quando o gênero ele é um conceito que está na sociedade, né? O Ministério da Educação tem até um prêmio, né, de ações pela igualdade de gênero no país, né? Ele fomenta esse prêmio. Então, a gente fica preocupado com debates que, às vezes, são enviesados, né? E que acabam sendo inflamados, né? Por questões outras que acabam interferindo dentro da educação. Às vezes fica pensando, será que é falta de informação, de falta de conhecimento? Como a senhora falou, a palavra gênero já incomoda, já quer dizer, por que incomoda tanto? Então eu chego a pensar que é falta de conhecimento, de informação. Professora, agora vamos ouvir aqui a Bruna Benevides. Então, Bruna, você como presidente, né, isso da Liga em Niterói, no Rio de Janeiro, e a Bruna me dizia aqui, Luísa, é impressionante. Eu achava que o Rio de Janeiro, por ser uma vitrine até da cultura do nosso país, o Rio do Carnaval, e, no entanto, é muito conservador, muito preconceituoso. Por favor, Bruno. Exatamente. Eu estou aqui representando um movimento social e, antes de mais nada, eu me sinto honrado em estar num espaço em que hoje exclusivamente está sendo debatido por mulheres, né? Nós que somos os maiores pilares da sociedade e as mais afetas a respeito das questões do debate de gênero. Então, sim, não é uma exclusividade do Estado do Piauí. A gente soube que as discussões a respeito do plano de educação também foram bem problemáticas aqui, assim como foi em Niterói. Inclusive, lá nós tivemos uma emenda que proíbe a menção da palavra gênero. Então, imagina-se que quando um gestor ele vai fazer uma licitação para adquirir gêneros alimentícios, e isso é um exemplo bem simples, não pode utilizar. Imagina se a gente for pensar de como que a escola vai estar debatendo a questão da Lei Maria da Penha, por exemplo, que é diretamente relacionada aos crimes, às violações, né, a questão da violência doméstica relacionada a gênero. Então, a gente vê que esse debate ele tem um viés preconceituoso, de fato, mas que ele ignora a importância
importância de estarmos aqui, neste programa, principalmente, debatendo e tirando as dúvidas, como você falou, da maioria da população. E aí eu gostaria já de incendiar um pouquinho o debate, mas eu trouxe o artigo 205 da Constituição, do qual a doutora pode falar melhor, que as pessoas sempre dizem que a obrigação de educar os seus filhos é a exclusividade dos pais. Mas a gente fala de uma sociedade que é historicamente machista e que não teve acesso à discussão a respeito desse tema. Então, sim, de acordo com o artigo 205, quem quiser depois pesquisa, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração de toda a sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então a gente vê que sim, nós devemos discutir diversidade, quer dizer, gênero. existe esse amparo, não é isso, doutora Carolina? Exatamente. Então, quando houve essa agenda que foi levantada no Brasil para barrar, principalmente essa discussão, a gente vê que ela é uma agenda ideológica, que não quer que, principalmente, os direitos de nós, mulheres, sejam discutidos, que as mulheres não sejam empoderadas para reivindicar o seu lugar que tem sido tirado historicamente na sociedade. Exatamente. E aí o nosso papel é exatamente esse. A gente fica, enquanto sociedade civil, a gente controle social pressionando o poder público, junto das entidades parceiras, Conselho Federal de Psicologia, a própria OAB é uma parceiraça, principalmente nas comissões de diversidade, e a gente traz esse novo olhar e tensiona o debate para que ele possa avançar, para que a gente esteja de fato no século XXI e não no século XII, como a gente tem percebido que as coisas estão caminhando, né? Parece que está havendo um retrocesso, né, Bruna? Infelizmente. Infelizmente. Professora Dani Barradas. Então, professora, você que está constantemente em contato com o público jovem, ministrando aula, palestras, como é que você sente esses seus alunos aí em relação a esse debate? Por favor, professora. Nesta semana a gente estava discutindo o projeto da Escola Sem Partido, porque a Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais já aprovou a primeira fase. E aí, sempre que eu vou discutir esses temas que ainda estão em projeto de lei, eu gosto de levar o projeto para que a gente discuta, desvinculado exatamente das polarizações que ela havia exteriorizado, por conta de haver, obviamente, os interesses antes de você se deparar com aquele texto. E quando a gente vai, por exemplo, abordar esse tema, como eu trabalho com argumentação, dentro de um debate a respeito de um tema, quando você observa um artigo do projeto em que diz que eu não posso violar as convicções morais dos pais dos meus alunos, ele está, obviamente, dizendo que eu vou terminar dando aula calada. Porque, por exemplo, se eu for dar aula de concepções de família, eu vou citar a Bíblia, então eu vou estar vilipendiando as convicções de um ateu. Se eu vou falar de Wittgenstein, filosofia da linguagem, eu vou estar indo contra um pensamento de alguém que seja conservador, já que eu não será gosto excluído, muito da né? filosofia da linguagem. Forma, então... Se eu aborto o Nietzsche critica o cristianismo, o pai que é cristão vai se sentir violado. Então, tudo que eu abordar, todos os filósofos, todos os escritores que eu for citar, sempre vai estar violando a crença dos pais desses meus alunos. Então, eles se esquecem de que os alunos têm capacidade para raciocinar. Eles não são pessoas ali que tudo que a gente falar vai absorver e vai seguir, senão eu, como vegetariano, eu que só ando de bicicleta para dar aula, eu que sou transexual, já haveria convertido todas essas pessoas para comerem brócolis, para andarem de bicicleta e para ler as coisas que eu gosto. Até hoje eu nunca consegui doutrinar alguém. Né? As pessoas acham que discutir um tema, as pessoas vão se transformar naquilo. Então, daqui a pouco eu vou ter que me vestir de brócolis e dizer que eu tenho indol 3-carbinol, tenho isotiocianatos, que são substâncias extremamente antioxidantes, que eles saem carreando exatamente os radicais livres que fazem a gente envelhecer. Só que até hoje, as pessoas, pelo fato de saberem que eu estou quase para viver de luz, porque eu só como essas coisas, mas nem por isso as pessoas se sentem obrigadas a fazer o que eu estou dizendo. Persuadidas, influenciadas a tal ponto porque as pessoas se esquecem de que entre saber algo e fazer algo, existe um elemento primordial que é exatamente a vontade.
Só que esse termo vontade, por exemplo, quando a gente vai observar a concepção socrática de que as pessoas que são corretas, aquelas que conhecem aquilo que é certo, e as pessoas que cometem erros, né, é porque são ignorantes, é porque na língua grega não existia uma palavra que significasse vontade. Ela só vai surgir com o Sêneca, que é um filósofo romano, ou seja, na língua latina. Então as pessoas se esquecem de que mesmo que uma criança me veja, por exemplo, em determinadas escolas, quando eu estou passando vestida assim, é óbvio que não é o fato de elas estarem me vendo, não é o fato de elas estarem tendo aquele contato comigo que elas vão me copiar. Elas só copiam se primeiramente elas tiverem vontade. Então elas se esquecem primordialmente de uma frase de um poeta alemão chamado Novalis, que está lá na capa do meu Facebook, que é exatamente: cada um só se torna aquilo que na medida já se é. Ninguém se transforma, porque senão seria uma deusa, minha gente. Eu estaria, através de um poder das minhas palavras, através do poder da minha imagem, conseguir transformar os outros. Mas isso não acontece. Não até acontece. Hoje. Olha só, né? Daí, mais uma vez, gente, a importância desse debate nas escolas, sim. Olha que coisa. Qual é a mãe que gosta, tem um filho gordinho, que está acima do peso, sofre bullying? Qual é a mãe que gosta que seu filho sofra bullying? Ou é magro demais, é anorexo? Quem é que gosta? Então, por que não se discutir isso também? Doutora Ana Carolina, então, doutora Ana, estou muito feliz com a sua presença aqui. Faz tempo que a gente tenta, né? Pois é, coincidia com alguns outros compromissos. Bom, e com um tema que está aí pertinente mesmo, a gente não pode fugir. Então, doutora Ana, o que nós temos assegurados pelo direito? A senhora ouviu aqui a professora Viviane, a Bruna, ouviu a professora Dani Barradas, então... Eu estou contempladíssima aqui com as 3 falas, né? Já cheguei aqui ouvindo uma brilhante exposição, né? Que passeou desde Constituição, Lei de Diretrizes e Bases, para as outras diretrizes curriculares. Depois a gente analisou especificamente um dispositivo constitucional que dá a base para tudo isso que está sendo realizado, né? É o que fundamenta a defesa da conduta de quem defende uma educação libertadora, né? E aí vem a Dani com todo esse aporte dela filosófico para também nos ajudar a contribuir para essa discussão. Então, assim, o que eu penso como já atuante na defesa dos direitos humanos e já na Comissão da Diversidade Sexual há alguns anos, é impossível a gente esquecer dos dados hoje que o Brasil apresenta, que são vergonhosos, né? O Brasil ele é apontado como o país mais transfóbico do mundo, né? Um país que extermina travestis e mulheres trans, né? Ele fica brigando entre a posição é de 5º ou de 7º lugar. Ambas as posições são vergonhosas num ranking de país que mata mulheres. Então, assim, como mudar essa realidade? Enjaulando pessoas, criando leis, a gente já percebeu que não é. Né? Estamos com a Lei Maria da Penha aí há 11 anos, né, sob a égide da Lei Maria da Penha, e o número de violência doméstica não diminuiu. Então a gente sabe que a lei não tem esse condão de modificar comportamentos. E como é que a gente vai conseguir modificar essas condutas? Através de uma nova forma de pensar. E a gente sabe que a escola, que é apenas uma das instâncias educacionais, não tem o poder de revolucionar, a gente não pode colocar a responsabilidade exclusiva do que está acontecendo na escola, né? Mas a gente sabe que tem um poder muito grande de formação. Então, por que não introduzir esses debates? E a introdução desses debates, ela não se faz apenas autorizada, ela se faz necessária, ela se faz urgente ante esse panorama de violação de direitos que a gente assiste. Isso, professora, muito bem. A gente tem acompanhado também algumas escolas, inclusive, se manifestando contra esse debate, né? E a gente está aqui, principalmente a comunicação está aqui para promover a igualdade, para promover a diversidade e principalmente o respeito. Não é isso, doutora Ana Carolina? E a gente vai a um rápido intervalo e no próximo bloco, elas são as repórteres, viu? Elas vão perguntar aqui umas para as outras aqui, tá certo? E você também pode participar mandando a sua mensagem para o 99427-8568. A gente vai a um rápido intervalo, já já a gente volta com a sua participação.
De volta com o Estúdio Interativo, hoje debatendo diversidade, gênero, educação, tendo a honra de receber a doutora Ana Carolina Fortes, presidente do Conselho da Comissão da Diversidade da OAB do Piauí, professora Dani Barradas, também Bruna Benevides, presidente da Liga LGBT de Niterói, no Rio de Janeiro, e a professora Viviane Farias, membro da Comissão do Conselho Estadual da Educação. Ok? Então agora elas são as repórteres, né? Quem quer começar aqui? Eu e você aí de casa vamos só aprender aqui, ouvir muito conhecimento, muita informação, tá certo? Então quem começa? A Bruna quer começar? A Bruna que é aqui a nossa, não é isso? A nossa convidada de honra aqui, né? Então vamos lá. Pois, por favor. Então, dialogando com a fala da doutora Carolina, é muito importante realmente a gente apresentar alguns dados, porque hoje a gente já identifica que 80% da violência doméstica acontece dentro de casa, né? Pessoas próximas a essas mulheres. Também dentro desses dados foi identificado que cerca de 40% dessas pessoas são evangélicas, né? E isso também é um dado alarmante, e 20% são de lésbicas, mulheres lésbicas e homens trans que sofrem estupro corretivo dentro de casa. E por que eu estou trazendo esses dados? Para mostrar de como a falta desse debate para as gerações que já tiveram a oportunidade de estudar e hoje são pais, tios, avós, são chefes de família, né, que estão em um outro patamar, que não a juventude que está levantando esse debate, de como essas pessoas estão, infelizmente, perpetuando essas opressões, essas violências. Como a doutora falou, a gente vive no país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente sabe, hoje tem dados de que 70% da população LGBT já sofreu bullying na escola. Então, sim, a escola é a segunda instituição da qual nós temos um contato com a sociedade. A primeira é a família. E essa segunda instituição hoje não está preparada para receber essas pessoas. A população LGBT, que tem características peculiares, particulares, mas que não desumanizam essas pessoas e que, portanto, devem estar inseridas também na hora do debate, na hora do diálogo e das formas de inclusão dessa população. Porque se hoje a escola é a representação da sociedade, a gente, sim, identifica comportamentos machistas, preconceituosos, LGBTfóbicos, e por conta disso é importante que a gente debata para dizer que são apenas expressões da humanidade. Então, quando as pessoas querem barrar de fato essa discussão, elas querem colocar uma mordaça, elas querem proibir. Isso é cerceamento do direito, principalmente da gente estar discutindo. E aí fica assim, a reflexão para a gente de que forma cada um em sua área, né, pode desmistificar e pode apontar ações para que a gente possa dialogar e construir ações afirmativas para a inclusão da população de fato. Né? Porque hoje a gente vê, eu sou coordenadora de um pré-vestibular social para pessoas LGBT, vide o alto índice, eu não gosto da palavra evasão, mas o alto índice de exclusão da população LGBT das escolas. Então, a gente está tendo que assumir o papel do Estado, a gente, enquanto movimento social, de garantir educação para essas pessoas, já que o Estado hoje sinaliza, ao retirar as discussões de gênero e diversidade da escola, que não quer a nossa população inserida. E é por isso que a gente está aqui hoje, para que a gente possa, sim, fazer com que o Estado cumpra o seu papel e garanta um acesso a todos. Olha que importância isso que a Bruna está falando, né? A preocupação, ela não disse nem evasão, inclusão, não é isso, Bruna? Então, quem quer falar? Eu gostaria de aproveitar o gancho da Bruna e fazer uma pergunta para a professora Dani, né? Se tem uma preocupação em relação a esse debate, né, de discutir a questão da igualdade, da diversidade, especificamente quanto à questão de gênero. Mas nós sabemos que a palavra bullying, ela tem sido propagada aí, né, em todo mundo fala do bullying, que tem que discutir o bullying, que tem. Eu sei que a professora Dani trabalha, né, com os concludentes do ensino médio, né, e faz uma preparação para a prova da redação deles, do Enem. É possível, né, discutir bullying sem discutir diversidade, sem discutir gênero nas escolas? Eu gosto muito de um astrofísico chamado Carl Sagan. E o Sagan, na década de 90, a sonda Voyager 1 estava já saindo do sistema solar e ele pediu à NASA que eles direcionassem a sonda para fazer a última foto da Terra.
A sonda estava a 6,4 bilhões de quilômetros. Quando a foto chegou ao Sagan, tinha uns raios de sol e só um pontinho. E ali ele chamou de o pálido ponto azul. Aquilo deu aso para que ele escrevesse um livro. E as reflexões que ele tece é exatamente indicando a nossa insignificância perante o universo. E quando ele indica a nossa insignificância, ninguém gosta de ser insignificante, que é o que eu coloco sempre meus alunos, a questão de ser uma ameba. Quando Galileu ele observa e diz que a Terra não é o centro do universo, causa um problema com a igreja. Porque nós nos considerávamos o centro do universo, Deus tinha feito tudo isso para nós. E por que vincular a astronomia com a pergunta que você me fez? Porque exatamente quando você observa a sua insignificância, é que você tem a possibilidade de perceber que você não é melhor do que ninguém. Porque o bullying, ele existe justamente pelo fato de você se achar melhor do que um determinado grupo. Melhor do que o gordinho, melhor do que o viadinho, melhor do que o nariz de batata, melhor do que o orelha de dumbo. E aí, quando você observa todas essas circunstâncias, aí a gente se reporta a um livro escrito por um escritor grego chamado Ésquilo, que nos deixou a única trilogia grega intacta, que é na obra Orestes. E na primeira parte, que se chama Agamemnon, ele traz uma frase que explica o bullying, que é exatamente, ele diz assim: é da natureza dos mortais pisotear em quem mais está caído. Ninguém persegue pessoas fortes. As pessoas que são perseguidas sempre são vulneráveis. E aí, quando você observa a questão de gênero e que estas pessoas não se evadem, mas são excluídas pelo próprio sistema, até porque quando as pessoas me dizem: por que todas as trans e travestis não fazem igual a você, dedica a vida ao estudo? Mas, gente, você não pode exigir que todas as pessoas tenham vivido as mesmas circunstâncias. A minha família me apoiou, eu consegui aguentar o sofrimento que eu tinha na escola, porque eu não conseguia suportar entrar no banheiro dos meninos, porque se eles já me perseguiam fora dele, eu tinha que ter problemas na minha bexiga só pelo medo, só pelo pavor de entrar no banheiro. Então, é uma questão muito complicada de você querer aplicar aos outros aquilo que aconteceu em sua vida. E que muito nos ensina isso é o véu da ignorância de um filósofo do direito chamado John Rawls. Então, discutir o bullying e a necessidade de discutir o gênero exatamente por conta disso, porque essas pessoas são excluídas. E quando a gente observa pessoas que querem interromper essa discussão, elas nos mostram aquilo que o Ésquilo já tinha nos indicado. Ok, professora Dani. Doutora Ana Carolina, quer perguntar para ela? Eu gostaria de saber como é que as escolas têm apresentado seus planos pedagógicos atualmente, se vem havendo alguma mudança, alguma transformação nas propostas de abordagem em relação a temas relacionados à diversidade. E aqui a gente está falando sobre gênero, mas a gente sabe que a diversidade, ela abrange diversos aspectos, né? Seja de gênero, mas também raça, geracional, classe social. Então, assim, como é que as escolas vêm pretendendo, pelo menos na teoria, nos documentos, né, apresentar e tratar desses temas? Isso. Nas análises que nós fazemos, né, e nas discussões do plenário, o que nós observamos, né, que há algumas questões relativas à diversidade, como a questão da educação para as relações étnico-raciais e a educação das crianças com deficiência, né, elas têm aparecido mais nos planos político-pedagógicos das escolas, mas ainda não de uma forma muito consistente, muitas vezes para seguir uma legislação. Mas se nós pensarmos que as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais no ensino, né, da história da África e afro-brasileira tem 15 anos já, essas diretrizes, muito pouco se avançou ainda. Sim. Né? Nós ainda encontramos na escola o racismo,
né? Situações de racismo entre as crianças, entre pais, com os profissionais, de uma forma generalizada. Agora, quando nós analisamos a questão da diversidade para se tratar as questões de gênero, de igualdade de gênero, da questão da orientação sexual, isso quase não aparece. Esse debate ainda não entrou nas nossas escolas aqui no Piauí. É lógico que eu não falo em 100%. Tem muitas escolas que são inovadoras nesse processo, né? E que estão, sim, desenvolvendo um bom trabalho, ampliando o debate. Só que também enfrentando a resistência, muita resistência, né? Da sociedade quando se aborda isso. Até porque, nessa nossa época de WhatsApp, nós temos também proliferado uma série de informações que não são informações consistentes, né? Aterrorizando os pais com situações que, na verdade, não são verídicas. Isso tudo causa mais desinformação do que informação nesse debate. Eu queria só fazer um gancho, porque criou-se um monstro da ideologia de gênero, né? Ideologia essa que, se qualquer pessoa for buscar teorias, artigos sobre isso, não existe. Não existe. Existe estudos de gênero. Aliás, existe uma psicóloga fundamentalista que escreveu um livro. Então, se hoje há uma ideologia de gênero posta em um livro, foi escrita por alguém que não está querendo que a gente debata essa questão. E é importante falar sobre isso, porque a gente já está com bastante tempo aqui no programa, né, algum tempo debatendo, discutindo, e em momento algum falou-se da imposição de dizer como que deve ser feito esse debate. Isso é visto dentro das escolas, dentro da metodologia pedagógica, dentro de cada nível. Então é óbvio que ninguém quer, as pessoas eu costumo dizer que infelizmente o senso comum é preguiçoso, né? E aí as pessoas não se dão trabalho de ler. Se as pessoas lessem o Plano Nacional de Educação, veriam que lá jamais vai estar escrito para passar, por exemplo, um filme pornô para crianças. Não é isso que nós defendemos. Nós defendemos o direito, por exemplo, de quando eu for acessar o banheiro, não ser contestada essa possibilidade de usar o banheiro de acordo com o meu gênero, já que não existe legislação que determina qual é o banheiro para quem. Isso é uma convenção social. Então, se está convencionado, obviamente que eu tenho que ter respeitado o banheiro que eu devo usar. O mesmo a questão do nome. Então, eu queria perguntar a essas pessoas, né, qual é a dificuldade de respeitar o meu nome. Então, se eu digo que eu sou Bruna, por que não pode ser colocado lá na hora do registro escolar a professora me chamar de Bruna? Isso é um fator, e é um dos maiores fatores de exclusão da população trans das escolas. Então, quando a gente fala que as travestis e transexuais não estão tendo oportunidade de estudar, porque nós temos 75% da nossa população não tem sequer o ensino médio por conta dessa exclusão. E aí a gente vai excluindo essa população. Quando a gente exclui debate, é um processo, né? Exclui debate, automaticamente aquela população é excluída também, é excluída e é perseguida. E aí a gente vê que, se houvesse, dialogando com a pauta, com a fala da Dani, se houvesse a possibilidade de transformar alguém em LGBT, não existiria LGBT, porque nenhum LGBT foi educado para ser LGBT. Pelo contrário, nós fomos educados, obrigados principalmente e doutrinados para ser hétero, cisgênero. No entanto, não houve a possibilidade de sermos reorientados em quem somos. Então, somos LGBTs porque essa é a expressão de quem somos, ponto. O mesmo, como ela falou, que não há possibilidade de reorientar. Imagina se você admitiria a possibilidade de ser transformada em alguém que você não é. Não existe. Eu acho que é isso a importância desse debate. E aí, perguntando para a professora Carolina, como que a gente pode, principalmente, fazer esse diálogo com a OAB, né, com os órgãos, para poder barrar esse impedimento. A gente vê que hoje o STF já está analisando todas as leis e jurisprudências que foram aprovadas que, de alguma forma, proíbem esse debate, e como que a gente pode, a OAB, os parceiros, podem, junto do Ministério Público, provar através, né, da instância da jurisprudência, de que a proibição não é algo que seja aceitável na nossa sociedade. Eu acredito, a OAB ela tem legitimidade, né, para atuar judicialmente contra essas investidas ultraconservadoras que muitas vezes são realizadas através da ação de pessoas que estão no legislativo, né, e estão com esse poder na mão. Então, assim, a OAB tem essa legitimidade e realmente, junto com essa parceria com o Ministério Público e outras instituições, defensoria, né, consegue realmente encampar ações que são muito significativas.
negativas. Mas eu vejo também de forma muito positiva a forma como o judiciário vem se posicionando. Atualmente, o STJ, a 4ª turma do STJ, saiu com um posicionamento, esse posicionamento ele é de maio, mas a publicação foi agora em agosto, o teor ficou disponível agora em agosto. Foi reconhecendo o direito de uma mulher transexual ter reconhecimento do seu nome verdadeiro, do nome que ela quer usar e do sexo com o qual ela gostaria de ser reconhecida, né? Sem a necessidade de realização da cirurgia. Então, assim, é uma decisão que vai abrir as portas para muitas outras pessoas que querem ter esse mesmo direito. Eu já atuei como advogada, não vinculada à OAB, porque a OAB não pode atuar na defesa de casos concretos, né? Casos específicos. Mas já atuei como advogada em ações de retificação de registro civil. E eu só tive, a minha cliente só teve acesso a uma sentença favorável porque ela havia feito uma economia, juntado um dinheiro, viajado para outro país, se submetido a uma cirurgia, sabe? Então imagina o medo que ela passou, o risco que ela sofreu para modificar o corpo dela e enfim poder ser reconhecida pelo que ela de fato é. E outra, doutora Então, assim, Ana se ela não tivesse tido essa oportunidade de juntar esse dinheiro, né, de fazer essa viagem, muitas com não o tem, apoio da muitas mãe, porque a instância familiar, esse apoio da instância familiar é primordial para pessoas que são vulnerabilizadas, que são oprimidas, que muitas vezes são violentadas de forma real, de forma física, né, que tem medo de sair na rua porque podem sofrer violência. Então, assim, se ela não tivesse tido acesso a tudo isso, a gente não teria tido essa sentença positiva. Então, hoje a gente vendo esse posicionamento do STJ e a gente vendo que esse assunto está na pauta do STF, infelizmente o STF tem postergado essa análise definitiva, mas está lá na pauta do STF também para ser analisado, eu fico com esse olhar esperançoso, porque é o judiciário que vem dando mesmo a tônica nesses assuntos, né? Ele que vem abrindo as portas e aí depois os outros poderes vêm acompanhando, né? O judiciário que está conseguindo de fato acompanhar as transformações da sociedade. Bem colocado, doutora Ana Carolina, e até porque quantas pessoas não têm acesso, não é isso? A procedimentos, como condicionar o reconhecimento de um direito a uma cirurgia que é inacessível. Exatamente. Então, muito boa essa ação aí. Eu acho que vai abrir as portas aí para muita gente, para a cidadania, para a promoção da cidadania, né? Então, gente, a gente agora vai a um rápido intervalo. Já temos participação aqui. Professor Luizi, ele é coordenador do curso de filosofia, da Coordenadoria de Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Temos perguntas aqui para a professora Dani Barradas, também para a Bruna. E já a gente volta com a sua companhia, ok? De volta com o Estúdio Interativo. Tema de hoje, gênero, diversidade, educação. E agora nós vamos responder aqui as perguntas, né, do professor Luizi, da Universidade Federal do Piauí. Ele diz: primeiramente, gostaria que você dissesse que admiro muito o trabalho da professora Dani Barradas. Professora Dani, e que sei que ela conquistou um lugar por sua competência e dedicação. Mas sabemos que há um atavismo moral em nosso país difícil de ser transposto. Assim, queria ouvir delas qual o desafio maior: a juventude ou os pais irresponsáveis? Os colegas de trabalho? Certo? Já presinto a resposta.
Mas em tempos de recrudescimento moral, religioso, como fazer valer o reconhecimento da humanidade do outro? Educar é nosso papel, mas às vezes me sinto impotente em face desse desafio. Então, quem quer começar, a professora Dani? Há um cientista político italiano, Norberto Bobbio, que ele escreveu um livro de ensaio chamado Elogio da Serenidade. E nesse livro ele vai dizer que atire a primeira pedra quem não tem preconceitos. Porque o que eu sempre tento demonstrar, por exemplo, quando eu discuto racismo, é que preconceito não é fruto de escolha. Ninguém tem preconceito contra careca. Você olha para o seu filho, não veja carecas porque ele vai fazer mal. Não, ninguém tem medo de careca. Você entra no avião e vê um muçulmano, eita, vai explodir o avião, porque você aprendeu que muçulmano é terrorista. Você vê um negro mal vestido na Raul Lopes, você já guarda seu iPhone, porque bandido... É ladrão. Todo negro é bandido. Se você vê uma trans, no shopping você vai ter certeza que ela é uma prostituta. Então, a ideia de que o preconceito, ele não é algo que você escolheu. Veio de um ambiente que você foi criado. Então, quando ele faz a pergunta se a maior resistência vem dos alunos ou dos pais, obviamente vem dos pais. Porque os pais foram criados em uma época que isso era errado. É exatamente aquela concepção da modernidade sólida que o Bauman vai colocar, de que eles viveram numa era de certezas. Homem é homem, mulher é mulher, e tudo que está fora do padrão merece ser escondido. Assim como foi escondido o personagem Gregor Samsa da obra do Franz Kafka, A Metamorfose. O Gregor Samsa, o primeiro trecho da obra diz assim: quando Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, ele encontrou-se metamorfoseado em um inseto monstruoso. No alemão, fand sich, ou seja, encontrou-se. Ele não escolheu ser um inseto. Um Gehäuse, um Geziefer, ou seja, Gehäuse é algo familiar. Um Gehäuse é algo não familiar. Tudo que não é familiar merece ser escondido. Por isso a tradução para o português fica inseto monstruoso, porque aquilo que é monstro, aquilo que causa dor para a família, merece ser escondido. Mas a família não faz isso porque ela quer. Ela faz isso porque ela sabe que aquele monstro ele vai ser perseguido pela sociedade e, infelizmente, começa a ser perseguido e escondido dentro da própria casa. E aí, quando ele coloca... Pode repetir só o finalzinho da questão de pensar no outro? Professor Luizir, só um momento, já está entrando na questão da humanidade, aqui. Do outro. Ok. Mas em tempos de recrudescimento moral, religioso, como fazer valer o reconhecimento da humanidade do outro? Educar é nosso papel, mas às vezes me sinto impotente em face desse desafio. Exatamente, porque quando você observa que a estrutura mental de alguém que não consegue aceitar que alguém seja diferente, muitas vezes está vinculado a um trecho que para mim é o verso mais lindo da obra do Virgílio, que é um poeta romano que escreveu Eneida. Porque o Enéas, ele foge de Troia, já que foi destruído pelos gregos, ele sai com alguns amigos e se dirige para a África do Norte. Lá, quem vive é Rainha Dido. E a Rainha Dido, quando eles chegam, eles são refugiados. Eu gosto muito de trabalhar essa obra quando eu trato de crise de refugiados. E aí, quando ela olha para os viajantes, aceita-os. Aí você fica, mas por que ela aceita de forma tão tranquila? Por que ela não é um Trump, que está banindo, que quer criar um muro? Aí lá na frente, quando ela termina de conversar com o Enéas, ela fala aquilo que para mim é o trecho mais belo de toda a obra virgiliana. Ela diz, por ter passado por isso, aprendi a ser boa com todos. Ou seja, quando você vivenciou aquilo, que muitos desses pais nunca vão vivenciar, porque eles não são, mas eles podem ter essa possibilidade quando tem um filho, mas exatamente quando você, no mínimo, se coloca no lugar do outro, é que você tem essa capacidade de tolerar aquilo que é monstruoso. Empatia, né, professora Dani? Empatia. E aqui o Alberto pergunta, queremos saber se diversidade de gênero é uma opção ou já é determinado pela natureza. Obrigada por sua participação, Alberto. Quer falar? Eu acredito Bruno? que essa questão de escolher a opção, a gente escolhe a roupa que a gente vai usar, né? E eu gostaria de fazer um paralelo com o giló. Eu não gosto de giló, eu detesto giló.
Tem gente que adora. O fato de eu não gostar vai fazer com que eu não coma jiló, ponto. Mas eu jamais vou querer tirar o direito da professora de querer comer jiló. Então isso é uma opção, ela escolhe o que ela vai comer. Agora, nas questões das expressões de gênero, sexualidade, de diversidade, é algo que a gente já traz, que seja na nossa carga genética, não foi comprovado, mas também não foi provado que não é, né? Então, assim, essa questão de opção, até porque se a gente for pensar que alguém escolheria estar hoje no pior país para ser LGBT do mundo, no terceiro mais ignorante do mundo, entre o quinto e sétimo que mais mata mulheres no mundo, ninguém escolheria fazer parte de uma minoria. Fique claro que é uma minoria social, uma minoria que vem sendo historicamente perseguida. Quem é que escolhe ser excluído? Então ninguém escolheria, não tem a possibilidade. Até porque quando a gente fala de minoria, a gente fala de mulheres, né? Você vê que é um paradoxo, porque somos maioria de população, mas somos vistos como minoria. O mesmo do negro, maioria de população, mas minoria. Então imagina-se que todas essas minorias não poderiam ter direitos. E a gente vê as outras minorias todas tendo legislações, discussões avançando, né? A própria criança e adolescente, dos idosos, etc. Quando parte para LGBTs, eles falam, opa, querem privilégios, né? Eles querem ter esse privilégio, não tem privilégio nenhum. A gente vive num país, por exemplo, que temos cerca de 72 direitos a menos em relação ao resto da população. Então a gente precisa sim levantar essa discussão para que as pessoas entendam que a população LGBT, primeiro, não é uma questão de escolha, é uma questão de identificação, é uma questão de vivência. Nós nos entendemos enquanto LGBTs e lutamos para viver isso de forma plena, sem nenhum tipo de interrupção, especialmente do Estado. Então, quando as pessoas mais velhas, os pais, não querem esse debate, é porque eles não conseguem admitir que, principalmente, é a diversidade que faz o mundo acontecer, que faz o mundo avançar, que faz as ideias avançarem. Então, acho que é isso. A gente precisa, sim, dialogar e a juventude tem um papel fundamental. Não é cobrando deles, né? Mas é a juventude que hoje está fazendo realmente essa reflexão. Muito bom. Eu só queria... a melhor resposta para esse tipo de pergunta, se algo é opcional ou é determinado pela natureza, também está no Virgílio, na sua segunda bucólica. Cada um é atraído pelo que lhe agrada. Não interessa saber se há uma origem, se você nasceu assim, porque ainda que fosse uma escolha sua, a escolha é sua. E não importa para ninguém você está decidindo se você gosta de sorvete de pistache, ou de amêndoas, ou de flocos. É simplesmente algo que você é. Não interessa a origem, porque se você for querer buscar a origem, você ainda vai esperar muito tempo. Então, professora Dani, eu entendo que o debate não é particularizar, não é trazer para o indivíduo e para as suas opções, mas o debate ele fala de direitos. E os direitos são para todos. Né? E o Boaventura Souza Santos, ele também traz na sua gramática do tempo a questão da desigualdade e a questão da exclusão. O desigual, a sociedade, vamos dizer assim, ele tem uma função na sociedade porque eu mostro que eu tenho porque tem alguém que não tem. Né? Por isso também nós vimos reações quando o filho da classe operária foi para a universidade, viajou para o exterior, nós vimos um movimento muito forte também. Quando as desigualdades, né, diminuem, elas incomodam alguém que estava ali naquela posição, porque eram alimentados, porque tinham quem tinha menos do que ele. E ele fala também da exclusão. E a exclusão que gera o preconceito é que fica fora, né? Eu não quero na sociedade quem tem alguns atributos, seja raça, cor, orientação sexual, que não são os meus, que não são os meus valores. São os meus valores, né? Então, é nisso que o nosso debate é nesse. Né, que todo mundo tem os seus direitos. Ok, professora Viviane, eu estou morrendo de pena. Nosso tempo está acabando aqui. Vocês precisam voltar para que a gente continue promovendo esse debate, essa conversa. Professora Viviane, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra conversar. Quanta informação, quanto conhecimento. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço estar aqui com vocês. E volte mais vezes, tá certo? Quando eu ligar, professora Viviane, Estúdio Interativo, vamos lá. Muito obrigada, foi uma honra mesmo conversar com você. Bruna, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, pela mensagem que você leva para todo o Brasil, para todas as pessoas.
de humanização, certo? É esse o seu convite. Foi uma honra conversar com você. Obrigado, o prazer é meu, o espaço é importantíssimo para que a gente possa dar voz a essa população. Eu faço parte da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que tem um trabalho há mais de 20 anos no Brasil, e o nosso dever é isso, é trazer um outro olhar a respeito dos estigmas que são imputados para a nossa população. Então eu queria dar um recado principalmente para os pais, para dizer que acolham seus filhos e que sejam, de fato, pais que possam transformá-los em cidadãos e cidadãs. Se vocês não querem ter um filho LGBT, não tenham filhos, porque a possibilidade é a mesma de ter um filho destro ou canhoto. Fica a reflexão. Ok, Bruna. Prazer, uma honra conversar com você. Obrigado. Professora Dani Barradas, que honra sempre. Como a gente fala aqui, né, uma fonte de conhecimento. A gente sai daqui embriagado, assim, de tanto conhecimento que todas trouxeram aqui. Prazer, uma honra como sempre, professora. Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, tá certo? Parabéns e sucesso aí nas suas redes sociais, todo o seu trabalho. A professora Dani é muito queridíssima pelos alunos. Nossa, eu a acompanho, eu sou fã, sou suspeita, né? Doutora Ana Carolina, muito obrigada, que honra, viu? E volte mais vezes. Foi um prazer. E a sua mensagem para que se promova essa empatia, esse respeito ao outro, doutora Ana Carolina? É difícil deixar uma mensagem que possa encerrar toda essa questão, né? É uma missão aqui bastante difícil. Mas que a gente passe a questionar mais esses padrões de gênero, essas formas engessadas de você viver as masculinidades, de você experienciar as feminilidades, né? Nós todas aqui estamos, de certa forma, numa sintonia de feminilidade, porque isso nos foi imposto, né? O jeito de se vestir, precisamos estar penteadas, todas nós estamos maquiadas, são questões de convenção social e isso aprisiona muita gente, não só no que diz respeito à orientação sexual, né? Sempre se pensa muito na questão das relações, mas é uma relação consigo mesmo. Muitas vezes a gente fica aprisionada a uma forma de viver a nossa identidade e isso é bastante prejudicial. Então, acho que a gente tem que começar a se questionar de que forma a gente quer viver e como as outras pessoas também podem ser afetadas por isso. Doutora Ana, em relação ao debate na escola, a professora Viviane já falou, a sua opinião, rapidinho. Bom, a minha opinião é a própria o que a Constituição defende, né? Eu não poderia ir contra o posicionamento da Constituição, que é o nosso documento maior. Então, é de que haja essa defesa do pluralismo de ideias e essa liberdade de ensinar, aprender, pesquisar, que está na Constituição Federal. Muito obrigada, foi uma honra. E uma honra também a sua companhia, a sua audiência. A gente espera que você tenha gostado. Lembrando que esse programa reprisa aos sábados, às 4h10 da tarde. Um ótimo final de semana. Continue com a nossa programação. Na próxima sexta-feira, o Estúdio Interativo está de volta.